Mais uma questão agora de relacionar colunas. Associe os fenômenos climáticos citados na coluna 1 às respectivas características descritas na coluna 2. Aí tem El Niño, circulação geral da atmosfera, monções, alísios e contralísios. E na coluna 2, ventos que se deslocam de áreas de alta pressão localizadas nos trópicos para as zonas de baixa pressão do Equador. Tais ventos são de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul. Na sua zona de convergência são responsáveis pelos maiores índices pluviométricos do planeta. Isso está evidente, né, que são os alísios. Né? Eles levam de sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte o ar e por sobre o continente e principalmente o oceano, levando umidade e vai se esquentando quanto mais próximo chega do Equador, até chegar a uma pressão tão baixa que eles se elevam, cada um na sua célula de Hadley respectiva. E eles vão gerar o quê? A união de dessas duas células, a proximidade dessas duas células, na verdade, que não é uma fronte, né? Não é uma frente. Nós temos ali uma zona de convergência, ou seja, o ar de baixa pressão sobe próximo um do outro, 3, 5 graus de distância um do outro, e vai gerar maior cordão de nebulosidade e precipitação do planeta com altas temperaturas. Né? Coincide com a isoterma de maior temperatura, uma série de outras informações. Então, isso são os alísios, né? Que são os ventos que vêm da zona de alta pressão, da célula de Hadley, que vem da subsidência do contralísio. Né? Vamos ver daqui a pouquinho. Mecanismo global proveniente do aquecimento desigual da superfície terrestre, através do qual o calor é distribuído pelo planeta e possibilita a formação das grandes zonas climáticas. Bom, isso é a circulação geral da atmosfera. Então já temos a resposta, que é a letra A, né? Mas a circulação geral da atmosfera ela é composta basicamente de 3 grandes células: as 2 células de Hadley, né? As 2 células de Ferrel e as 2 células polares. Né? 3 células para cada hemisfério. Ok. Lembrando que o ar frio é levado por essas células em direção ao Equador e vice-versa, né? O quente em direção aos polos. Ventos secos que perderam umidade e se aqueceram na zona equatorial, de onde retornam aos trópicos, latitude na qual contribuem para a formação da maioria dos grandes desertos do planeta. Esses são os contralísios. Os alísios, ao chegarem e formarem a zecite, eles se elevam pela baixa pressão, perdem umidade e eles migram em alta, na alta troposfera, eles migram em direção às latitudes subtropicais, ou também chamadas latitudes tropicais, porque a célula de Hadley se desloca entre 20 e 35 graus de latitude, dependendo da estação do ano. Né? E aí nós vamos ter o quê? A subsidência desse ar, gerando uma zona de bom tempo. Ok? Então ele vai estar com mais alta pressão e vai descer, subsidência. Então são os contralísios, esses ventos que vêm das latitudes equatoriais para as tropicais. Aquecimento das águas do Pacífico Sul, de causas ainda não conhecidas, com consequências globais, ao provocar seca em algumas regiões do planeta e precipitações excessivas em outras. Isso é o El Niño. É o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, né? Na nossa costa peruana, equatoriana, costa sul-americana, na sua porção ocidental, né? A zona andina ali, nós vamos ter o quê? Um superaquecimento, vai gerar muita umidade, muito calor, e ali vai chover muito também aonde? No sul e sudeste do Brasil, ou também chamado centro-sul. Mas por quê? Porque quando a zecite alcança a massa equatorial continental, ela reforça ela com baixa pressão, ela reforça com calor, ela reforça com umidade. Então, a MEC, a massa equatorial continental, ela se desvia mais ainda para o sul do Brasil. Okay? Se fosse o Laninha, o que aconteceria? Nós teríamos uma redução da temperatura na costa do Peru e Equador, um aumento da viscosidade, né? Nós teríamos também uma redução da temperatura na zecite, naquela porção da massa equatorial continental, fazendo com que a zecite não migrasse tanto para o sul, ela ficasse mais reta, passando por dentro do norte e nordeste do Brasil, levando chuva para o sertão, inclusive, né, atrás do Planalto da Borborema. Né? Então a massa equatorial continental levaria mais água do que o normal para aquela região. Então choveria no norte e nordeste, e centro-sul ou sul-sudeste, né, e parte do centro-oeste ficariam secos. Né? Então são efeitos antagônicos. Ventos sazonais que mudam de direção em função da alternância entre as áreas de alta e baixa pressão atmosférica.
continental e oceânica, e definem uma estação seca e outra chuvosa em grandes regiões tropicais e subtropicais do planeta. Esses são os ventos monsônicos, né? A monção mais conhecida é a que acontece nos altiplanos do Himalaia, que acontece na orografia do Himalaia, que vai ter o quê? Baixa pressão formada, né, na região do centro da Mongólia, ali, deserto de Gobi, né? E nós vamos ter o ar sendo tragado do Oceano Índico no verão em direção a essa zona de baixa pressão. E quando essa umidade toda do oceano encontra a orografia do Himalaia, nós vamos ter uma monção com uma precipitação orográfica fenomenal. É a área de maior precipitação do planeta, né? Com recordes históricos de quase 1 metro em 4 horas em um determinado ano, né? Não há muito tempo atrás. 940 e poucos milímetros em 4 horas de chuva. Então é isso, ok? Está respondida a questão.